Olá, eu me chamo Letícia e neste vídeo eu e minha dupla Alana falaremos sobre busca em profundidade, também conhecida como DFS. Sobre sua utilização. A busca em profundidade é um algoritmo utilizado para explorar todos os vértices e arestas de um grafo até sua profundidade. Ela pode ser usada, por exemplo, em labirintos, onde explora possíveis caminhos até a saída e caso chegue em um ponto onde não tem mais para onde ir, ela retorna para o ponto anterior, até que encontre algum outro caminho possível. E também em navegações web, para navegar em links de sites e analisar possíveis conexões. Problemas que podem ser resolvidos por meio da DFS. Ela atua com o intuito de solucionar problemas relacionados a caminhos, visto que explora possíveis caminhos até encontrar uma saída, e também faz análise de conexões, pois se não houverem mais conexões disponíveis, ela anda para trás, fazendo o conhecido backtrack. Ou seja, quando um vértice não tem mais adjacentes disponíveis, ele é marcado como finalizado e é retirado da pilha. Assim, o algoritmo volta para o vértice anterior, processo que se repete até todos os vértices serem finalizados. Bom, mas como ela sabe quando um vértice não está mais disponível? Inicialmente, todos os vértices são brancos, ou seja, estão disponíveis. Com a execução do algoritmo, quando um vértice é encontrado, ele é pintado de cinza, e quando ele é totalmente visitado, ou seja, quando é finalizado, é marcado de preto. Então, agora um pouco sobre o funcionamento da DFS. Como eu falei nos slides anteriores, a DFS é um algoritmo utilizado para explorar todos os vértices e arestas de um grafo, e ela utiliza marcações para saber qual é o status atual de cada vértice, assim evitando loops. Então, o passo a passo é: inicialmente, todos os vértices são não visitados, ou seja, são brancos. A partir do vértice inicial, é procurado um vértice adjacente que ainda não foi visitado, e quando ele for encontrado, o vértice é marcado como visitado, cinza. E a partir dele, é procurado outro vértice adjacente que ainda não foi visitado. E isso continua até não terem mais adjacentes não visitados. Quando um vértice não tem mais adjacentes brancos, ele é marcado como finalizado, ou seja, preto, e é retirado da pilha. Aqui acontece o backtrack. E esse processo continua até todos os vértices estarem finalizados. Caso existam vértices inalcançáveis a partir do vértice inicial, a busca continua a partir de um novo vértice, ainda não descoberto. E é a partir disso que descobrimos que um grafo é desconexo. Nesse caso, o algoritmo também vai retornar uma floresta. Então, algumas curiosidades são: esse algoritmo utiliza uma pilha implícita ou recursividade para guiar a busca. Esse algoritmo pode precisar ser chamado diversas vezes enquanto houverem vértices não explorados, e cada aresta é visitada duas vezes, pois para cada vértice ele percorre todos os seus vizinhos. Nos próximos slides temos algumas imagens que ilustram brevemente o passo a passo do funcionamento desse algoritmo. Ele inicia pelo vértice A, que deve ser marcado como visitado. Depois, visita recursivamente os vértices conectados que ainda não foram visitados. Como nesse caso o único vértice adjacente ao vértice de origem é B, então ele vai marcar o vértice B como visitado. Como o único adjacente a B que está disponível é o C, ele também será marcado. Agora, C tem dois adjacentes, que são D e E. Nesse caso, podemos escolher um dos dois. No exemplo, escolhemos seguir a ordem alfabética, então marcamos o D. O D não tem nenhum adjacente livre, portanto, aqui o algoritmo fará o backtrack, ou seja, como ele alcançou um vértice sem conexões não visitadas, ele deve retroceder para explorar outras rotas. E esse processo se repete, até que todos os vértices acessíveis sejam visitados. Então, depois de voltar a C, ele vai a E, depois a F, e como o F também não tem adjacentes livres, vai ser marcado como preto, e o algoritmo volta a E. Por fim, vai a G. E agora não tem mais nenhum vértice disponível, então ele vai retrocedendo até marcar todos os vértices como finalizados. Essa aqui é a ideia geral. Nos próximos slides, a Alana vai explicar o passo a passo detalhado. Ao lado esquerdo, nós temos a implementação da DFS em algoritmo, onde a Letícia já explicou o passo a passo. E ao lado direito, a gente tem um pouquinho mais sobre a legenda para descoberta e finalização, onde o vértice branco ele não tem nenhuma marcação, porque é um vértice desconhecido.
E quando a gente encontra um vértice e marca ele como cinza, a gente também deve marcar o D, que é o instante em que o vértice foi descoberto. E quando a gente tem um vértice que foi totalmente visitado e a gente marca ele de preto, a gente também, além do D, inclui a marcação do instante em que o vértice foi finalizado, que seria o F. Então, quando é branco, não tem nenhum número. No cinza tem o número de D e depois ao final tem D e F. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando um grafo dirigido, mas a aplicação da DFS segue a mesma para grafos não dirigidos. E abaixo nós temos a matriz de distância, onde tem todos os vértices e também as linhas com a distância, que são essas marcações que eu expliquei para vocês, e também a linha onde a gente mostra qual é o pai de cada vértice. A gente considerou a ordem crescente. Então a gente começou pelo número 1, fazendo a marcação de D com 1, porque é o primeiro número, a gente sempre começa com 1 e vai até um número indeterminado nas marcações, e marca ele de cinza. Marcando ele de cinza, a gente vê qual que é o próximo adjacente branco. A gente tem dois casos, tanto 2 como 9. Mas como a gente está seguindo a ordem crescente, a gente vai marcar o 2. Toda vez que a gente marca um vértice de cinza, a gente adiciona na pilha, e marca um vértice de preto, a gente tira ele da pilha. Então a gente segue a ordem. 1 foi para 2, o 2 só tinha o adjacente branco 3, e o 3 tinha dois adjacentes também, tanto 5 como 6. Ordem crescente, então a gente foi para o 5 e marcou como cinza. O próximo adjacente é o 4, então a gente também vai marcar como cinza. E o próximo adjacente branco de 4 é o 7. Sempre tem que ser adjacente branco, isso é importante lembrar. E do 7 a gente foi para o 8. Quando a gente chega no 8, a gente vê que não tem mais um adjacente branco para a gente ir. Isso significa que a gente tem que realizar o backtrack, que é fazer a finalização dele. Então a gente também adiciona o valor de F, que já tinha o valor de D era o 7, o valor de F vai ser o próximo, que é o 8. E a gente faz o backtrack, tira da pilha também e volta para o número que estava aqui na pilha anteriormente, quando foi tirado, que é o 7. A gente também teve que fazer o backtrack do 7, do 4 também, finalizamos, o 5 também foi finalizado e a gente voltou para o 3. O 3 ainda dá para ir para o 6, que é um vértice adjacente branco, então a gente faz a marcação dele como cinza e adiciona na pilha. Mas para o 6 não dá para ir para lugar nenhum, então a gente também tem que tirar. E assim por diante. Quando a gente volta para o 1, dá para ir para o 9, então a gente também faz a marcação. Aqui na tabela a gente adicionou todos os valores, então a distância, que foi aquela marcação que eu falei para vocês de D e F, que a gente conseguiu, e também o pai a gente pode conseguir ele somente olhando para a pilha. Então, o pai de 1 não tem, por isso que é nil, foi o qual que a gente iniciou. Já o pai de 2 é o 1, o pai de 3 é o 2, o pai de 4 é o 5, e assim por diante. Então, só olhando para essa matriz, a gente consegue perceber que o grafo é conexo, porque não tem dois ou mais valores de nil. E uma árvore ela pode ser formada a partir da DFS e foi utilizada a pilha durante toda a execução do algoritmo. Como outras aplicações, pode ser utilizado em compiladores para analisar a estrutura de programas e detectar erros de sintaxe, porque ao percorrer a gramática de uma linguagem de programação em profundidade, a DFS constrói árvores de análise sintática que representam a estrutura hierárquica do código. Essa árvore ela é fundamental para verificar se o código está sintaticamente correto e para gerar código intermediário, que posteriormente será otimizado e traduzido para o código de máquina. Já como outros exemplos reais, nós temos a inteligência artificial para resolver labirintos, porque explora caminhos possíveis até encontrar uma saída, retrocedendo se atingir becos sem saída. Robótica na navegação em busca em rotas e ambientes reais, porque explora ambientes desconhecidos, buscando rotas até um destino e retrocedendo, fazendo backtrack se não tiver um novo local para ir. A função de localizar arquivo no sistema operacional também, porque percorre hierarquias de diretórios. E também para explorar movimentos possíveis em jogos como xadrez, porque simula jogadas em profundidade para prever possíveis cenários futuros e avaliar estratégias.
Obrigada pela atenção.